Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, então, por favor. Bom, Mona Lisa, eu já peço licença aí para um comentário excepcionalmente longo e conto aí com a sua mediação para equilibrar o tempo com o meu estimado debatedor. No intuito de combater a desinformação, eu gostaria de usar essa fala inicial para alcançar 3 objetivos. Então, primeiro, corrigir a terminologia empregada para descrever esses relatórios sigilosos criminosamente vazados. Segundo, trazer à luz fatos e documentos geralmente omitidos do grande público sobre esse caso. E terceiro, estabelecer uma linha cronológica dos eventos, contextualizando o dever legal dos órgãos de inteligência. Então, vamos começar aí por conceitos simples, repercutidos equivocadamente ao longo do noticiário. O dicionário, ele define o termo dossiê como uma coleção de documentos relativos a um indivíduo, ou seja, é um estudo aprofundado de informações sobre determinada pessoa ou grupo de pessoas. Ao longo do tempo, a expressão dossiê adquiriu um tom bem pejorativo, trazendo a ideia de revelações de natureza privada e até íntima. E essa conotação negativa foi reforçada pela utilização criminosa desse tipo de coletânea de dados, às vezes usada como meio de chantagem, como meio de extorsão. Para ficar em um exemplo histórico recente, o escândalo dos aloprados tinha como enredo a compra de um dossiê por integrantes do PT, o Partido dos Trabalhadores. As informações ali contidas supostamente incriminariam um político tucano da oposição. Então, à época, o ex-presidente Lula, ele chamou seus correligionários petistas envolvidos nessa transação de aloprados e daí o nome do escândalo, o escândalo dos aloprados. Então, percebam que dossiê não é um termo neutro e, além disso, é um termo impreciso para descrever o que está sendo apurado. Então, eu queria trazer aqui aspas para a reportagem do portal UOL, do Grupo Folha, ao se referir sobre o conteúdo desse documento. O Ministério produziu um dossiê com nomes e, em alguns casos, fotografias e endereços de redes sociais das pessoas monitoradas. Convenhamos, um documento com muitos nomes e algumas fotos e endereços não parece um dossiê, parece mais uma lista de contatos. Mas o UOL foi muito mais longe e publicou ontem um artigo hilário e surrealista com o seguinte título: Bolsonaro agora tem uma Gestapo para chamar de sua. Então, só uma breve nota aí de cunho histórico: a Gestapo era literalmente a polícia secreta da Alemanha nazista. Vocês acham que o que foi descrito pelo jornalismo do UOL pode ser comparado ao aparato de Hitler? Bom, quem supera as manchetes e quem lê a notícia inteira tem muita dificuldade aqui de enxergar uma investigação para constranger opositores do governo e promover perseguição partidária. Até porque órgãos de inteligência não investigam, nem produzem dossiês de natureza política. Órgãos de inteligência coletam informações e produzem relatórios dentro de balizas legais. E isso para subsidiar, para auxiliar a tomada de decisão relacionada à segurança pública. Então, concluindo esse primeiro ponto, não é dossiê, é relatório. E não é investigação, é coleta e reunião de informações, feita de forma passiva, sem procedimentos inquisitivos ou persecutórios. Agora vamos estabelecer aquela linha do tempo, citando os fatos, por vezes omitidos, da audiência. Em 31 de maio, contando aí com a participação de setores das polêmicas torcidas organizadas do futebol, manifestantes auto-intitulados antifascistas, ou antifas, foram às ruas protestar a favor da democracia e contra o suposto fascismo do presidente da República. O espectador conhece bem o desfecho desse ato democrático. São dezenas e dezenas de vídeos e imagens lamentáveis desses vândalos portando armas, depredando patrimônio público e privado, destruindo veículos, queimando a bandeira nacional, agredindo policiais e agindo com violência contra apoiadores do governo, incluindo mulheres e idosos. O jornalismo da CNN trouxe ao nosso espectador, em primeira mão, uma entrevista com esses antifas, uma oportunidade bem interessante para compreender a mentalidade e o método desses antifascistas violentos, essas contradições ambulantes. Detalhe importante, como os Black Blocs lá de 2013, aqueles responsáveis pela morte do cinegrafista Santiago Andrade, estavam todos vestidos de preto e encapuzados. Eu separei aqui um trecho chocante da entrevista. Aspas. A gente entende que para superar a opressão, a gente precisa superar o capitalismo.
Existe a necessidade da violência. Existe a necessidade da violência. A violência, ela faz parte do ser humano. O Estado é violento com a gente, a polícia é violenta. Por que não se utilizar da violência também? Nessa mesma semana, foram publicadas as seguintes manchetes em periódicos de grande circulação. Aspas, professores antifas saem em defesa da luta armada contra o capitalismo opressor. Outra, delegado que investigou Black Blocs aponta semelhança com antifas. E a entrevista dessa reportagem é chocante também. E um manifesto começou a circular na imprensa e nas redes sociais. O seu título era o seguinte, aspas, policiais antifascismo em defesa da democracia popular. Me permitam citar um trecho para dar uma dimensão do radicalismo desse texto. É fato que o fascismo nada mais faz do que se apropriar e prolongar os mecanismos construídos pelas sociedades liberais. Precisamos de uma frente única antifascista para organizarmos uma reação às ameaças civil-militares de ruptura institucional. Somente a resistência organizada, que garanta a participação popular, poderá cumprir essa tarefa. Se fosse um socialista de iPhone, com esse discursinho anticapitalista, esse papinho antiliberal, ninguém daria tanta importância. Mas esse manifesto foi assinado por nada menos que 500 policiais civis e militares. Gente com treinamento para uso de força letal, com porte de arma, com farda do Estado. É gente que relativiza o direito à propriedade privada, que acha que o liberalismo é opressor e defende o socialismo de inclinação comunista. Gente da própria corporação que acredita que a polícia é um agente repressor e não protetor. Será que é mesmo tão absurdo monitorar esses servidores, assim como os manifestantes violentos e seus apoiadores, a fim de simplesmente cumprir a lei que instituiu o Sistema Brasileiro de Inteligência? Olha o que essa lei diz no seu artigo 1º, parágrafo 2º. Entende-se como inteligência a atividade que objetiva a obtenção, a análise e a disseminação de conhecimentos sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado. A gente sabe muito pouco sobre esse relatório, ele tem natureza sigilosa. Mas olha, nem sempre a pior interpretação é a correta. E nem sempre o que a mídia ventila é a verdade completa. E a gente vai tratar isso ao longo do debate. Bruno, então, suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos, telespectadores, boa noite. Um dos personagens mais intrigantes da história do Brasil, de um momento triste, lamentável e eu espero que irrepetível, foi o general Golbery Couto e Silva, apelidado na época como o Bruxo ou o Feiticeiro. O Golbery participou da administração pública durante a ditadura civil-militar no Brasil desde o seu início. Aliás, ele foi o autor intelectual do Manifesto dos Ministros da Marinha, Exército e Aeronáutica, que militava pelo veto à posse do presidente João Goulart em 61, quando se encenou o ensaio geral do golpe de 64. Ainda em 64, depois do 1º de abril, ele foi incumbido pelo Marechal Castelo Branco da criação do SNI, o Sistema Nacional de Informações. Um órgão de triste memória que era, na verdade, uma gigantesca máquina de perseguição política. Não se pode criminalizar o antifascismo. Ser antifascista não é, nem poderia ser um crime. Pelo contrário, ser antifascista é uma obrigação da cidadania, é uma obrigação inata ao Estado de Direito. É um pressuposto do regime democrático, porque não há espaço para ele no regime democrático. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Pois é, né? Eu discordo da premissa de que se trata de perseguição política e eu achei muito infeliz a analogia com supostas listas ou relatórios antissemitas ou contra evangélicos ou, enfim, qualquer outro tipo de demografia ou grupo identitário. E por que isso? Porque essas pessoas não estão sendo monitoradas ou não foram listadas pelo fato de serem antifascistas. Aliás, como bem colocou o Dr. Bruno, todo aquele que se declara um democrata, um republicano,
certo? Um conservador, um liberal, por definição é antifascista. Eu sou antifascista, Dr. Bruno é antifascista, provavelmente a maioria esmagadora da nossa audiência. Certo? Isso é viver no Estado democrático de direito. Não existe espaço para o fascismo. Não existe espaço para o fascismo. Isso é ponto pacífico. Essas pessoas não estão na lista porque são antifascistas. Elas estão na lista porque elas fazem apologia ou endossam movimentos que fazem apologia à violência. E o doutor sabe muito bem que o Estado democrático de direito não admite a violência como ferramenta política. É inadmissível. Portanto, não adianta você se intitular antifascista e não tolerar divergência política. Não adianta você se intitular antifascista e agredir mulheres e idosos que simplesmente apoiam um governo ao qual você faz oposição. Não adianta você se intitular antifascista e sair falando por aí que violência é necessária. Há um segundo trecho dessa entrevista concedida com exclusividade à CNN pelos antifas, que na verdade é simplesmente uma abreviação de antifascista, que diz o seguinte: sem dúvida nenhuma é necessário violência. A violência é revolucionária. A gente se utiliza da violência porque a gente tem amor pelos nossos. Olha o divisionismo nessa frase. Nossos, nós contra eles. Que coisa pior que isso? Você acha que esse tipo de ideia cabe no debate público? Então não se trata, não se iludam, não se deixe manipular, espectador. Não se trata de perseguição a antifascistas. Essas pessoas físicas que não estão sendo investigadas, elas constam de um documento que deveria ser sigiloso e foi vazado criminosamente, certo? Não estão sendo investigadas, não foram perseguidas, o Estado não tomou nenhuma ação contra elas ou contra a liberdade de expressão delas, nada disso aconteceu, certo? Só que são servidores do Estado que corroboram, que endossam e em alguma medida estão envolvidos na promoção dessas ideias que são antidemocráticas por definição, não cabem no debate público e é um absurdo desinformar o público dizendo que eles estão na lista porque são antifascistas. Não, porque são apologistas da violência e isso é inadmissível. Caio, é interessante seu argumento. Eu peguei aqui a coluna vertebral dele e me corrija se eu estiver errado. Então, basicamente, não é uma investigação, é só um relatório de inteligência, mas não teria problema nenhum investigar, porque essas pessoas estariam inclinadas para a violência. Claro que não, doutor. Elas precisam cometer algum ato ilícito ou sobre o qual haja suspeita de ilicitude para que seja provocada a investigação. Isso não cabe ao Ministério da Justiça, cabe às forças policiais. Então, eu acho que agora a gente concorda, mas tem um ponto que a gente não concorda. O que a gente não concorda? A gente está falando ali, segundo a matéria do Rubens Valente, de 536 pessoas. Sim. Né? 536 pessoas estão sendo rotuladas por se considerarem antifascistas como vândalos, como violentos, como pessoas que querem uma desestabilização institucional. Mas eu vou pegar algumas pessoas que foram citadas na matéria. Eles não dizem todas, mas eles citam. Um deles, ex-presidente da Anistia Internacional no Brasil. Esse é um vândalo um pouco mais novo, de 51 anos. Né? São essas pessoas que estão elencadas nesse dossiê. É esse o tipo de periculosidade que nós estamos falando, de pessoas que dedicaram a sua vida inteira à causa pública, que dedicaram a sua vida inteira a um regime democrático, participam de órgãos que são grandes defensores do regime democrático e agora estão sendo reduzidos a vândalos. Não me parece, Caio, que é esse tipo de inteligência que estão querendo fazer. Olha, doutor, você já teve argumentos mais retilíneos, mas então vamos abordar aí o seu comentário sinuoso. Rotulados por quem como vândalos? Certamente não pelo Ministério da Justiça, muito menos pelo sistema de inteligência. Ali não há rótulo nenhum. Eles estão sendo monitorados dentro de um contexto que eu trouxe para o espectador numa linha do tempo muito clara. Há uma manifestação, essa manifestação é violenta, não só uma, né? Os casos mais graves foram em São Paulo e Curitiba, mas houve outros episódios, né, pelo Brasil todo. Né? Então você tem esses episódios de violência, seguidos por uma série de declarações de cunho antidemocrático, com insinuações de servidores públicos
né, completamente alheios à ordem institucional e ao respeito aos valores democráticos e republicanos preceituados na Constituição, entre eles, né, as liberdades, a propriedade, certo? Né, o respeito às instituições, falando em resistência, né, flertando com o termo democracia popular, que é um grande eufemismo para socialismo, para comunismo, esse tipo de coisa. Nenhum comunista costuma se admitir dessa forma, não é verdade? Ele se diz um democrata, ele quer democratizar as coisas. Nunca a própria riqueza, né? Sempre a riqueza do outro. Mas enfim, o ponto é o seguinte, quem está colocando esses senhores de 70 anos como vândalos ou agressores não sou eu, tampouco o Ministério da Justiça. Isso é só um recurso retórico seu. Agora, há formas distintas de se apoiar um movimento, seja dando visibilidade a ele ou até no exercício profissional, como advogado. Você lembra dos Black Blocs? Você lembra quem eram as pessoas que se habilitaram a defender de forma gratuita os Black Blocs? Você lembra do diálogo? Quais os partidos que defendiam um diálogo aberto com os Black Blocs? Isso constava no site oficial do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, né? Que é conhecido como Partido do Círculo Quadrado, porque não existe liberdade e socialismo no mesmo lugar. Mas enfim, só para mostrar para você que essas pessoas não estão lá porque elas são agressores potenciais ou espancadores de idosos e mulheres. Não é por isso. É porque, de alguma forma, eles estão inseridos num contexto. E isso não quer dizer que eles sejam culpados de nada. Como eu já disse, sequer são investigados. E sequer saberiam que constavam dessa lista de monitoramento se não fosse o vazamento criminoso dessas informações. Portanto, seu argumento não procede. Bom, então é interessante que há um reconhecimento de que as pessoas estavam sendo monitoradas. É evidente, se elas estão listadas junto com um grupo de servidores nesse contexto, é óbvio que elas estão sendo ou monitoradas ou pelo menos listadas. Não dá para saber, o documento é sigiloso. Então a gente está aqui em elucubrações, ilações, mas enfim, não dá para ter a pior interpretação possível sobre tudo que vem do governo. Isso não é fazer análise séria. Mas há um reconhecimento de que há um monitoramento. E esses serviços de inteligência que foram citados hoje, basicamente, o que eles faziam era monitoramento. A SNI não ia lá e não prendia ninguém. A SNI prestava informações de inteligência para outros órgãos, como é o que parece que aconteceu. Que prendiam as pessoas arbitrariamente, né, doutor? Não é o caso do Estado Democrático de Direito. Para diversos órgãos, inclusive órgãos policiais. Existiu isso, a gente vai taxar o movimento inteiro por causa de algumas poucas pessoas? Isso é um reducionismo que eu não aceito. Vamos para os argumentos finais agora, tá? Começamos com você, Bruno, e depois o Caio, por favor. Bom, eu acho que o muito importante é que a gente pode trocar algumas palavras, chamar relatório de dossiê, a gente pode chamar inteligência de arrecadação de informações, mas a verdade é que uma investigação, ela nada mais é do que uma arrecadação de informações. O que já foi reconhecido pela ministra Carmen Lúcia, e eu espero que as devidas atitudes sejam tomadas. Caio, seus argumentos finais, por favor. Eu concordo, doutor, com a sua crítica ao reducionismo e à generalização. Mas eu também acho que a gente tem que chamar as coisas pelo que elas são, né? Então você não pode chamar relatório de dossiê. Não se trata simplesmente de uma confusão de termos, muito menos no jornalismo, que tem que ser acurado. Você não pode chamar a coleta de informações de investigação. Não existe nenhum movimento persecutório, inquisitório, poder de polícia, essas coisas. E você não pode chamar de perseguição política uma justa medida. Eu pergunto ao espectador da CNN se ele se sente seguro, sabendo que há policiais que desrespeitam propriedade privada, que acham, né, que um ambiente de liberdade, é isso que a gente fala num Estado liberal, o ambiente de liberdade, ambiente das liberdades individuais, que o policial se sente oprimido, certo? Que ele se acha o último bastião de defesa de uma classe trabalhadora numa utopia marxista contra os burgueses exploradores, certo? Se ele vai contra o próprio Estado e a própria sociedade que ele jura defender e pior, fazendo apologia da violência e achando que o recurso às armas se justifica para tirar um Estado que só na cabeça dele é fascista. Você se sente seguro? Não faz sentido que a nossa inteligência
Fique de olho nessas pessoas, e não só nelas, não nas mais radicais, mas naquelas que de alguma forma as subsidiam, as endossam. Então é isso que a gente tem que pensar. Em última análise, o que está em discussão aqui é a proteção da nossa sociedade. E não foi violado nenhum direito individual. O único crime cometido aqui foi o vazamento dessa informação e certamente algumas pessoas vão pagar por isso. Obrigada, Bruno. Boa noite. Obrigada, Caio. Obrigado, boa Mona Lisa. noite. Boa noite, Mona Lisa. E antes do boa noite para você que acompanha o Expresso, uma última informação, ou melhor, um vídeo impressionante sobre a explosão em Beirute. Vamos ver? Ali num apartamento, uma mulher está com 3 crianças olhando a janela e 2 crianças estão sentadas com ela no sofá. E uma outra em pé, quando de repente acontece essa explosão aí que a gente viu. Vamos acompanhar então os vídeos mais uma vez.